Bom, a gente vai se encaminhando aqui para o final com a pergunta que é o tema desse nosso evento, né? Que é o onde investir no segundo semestre. Lembrando para você, investidor e investidora, que o mercado cripto é altamente volátil e que é importante manter uma parcela responsável dos seus investimentos em criptomoedas. Por isso a gente tem 3 especialistas aqui que vão dar as suas indicações do onde investir. Guilherme, começando por você. Onde investir nas criptomoedas, quais são os setores, protocolos e quanto deve ser alocado aí na carteira do investidor que está nos assistindo? Bom, lembrando que isso, vamos dizer, eu sou do mercado cripto e atuo para fomentar o mercado cripto aqui. Então não vou dizer o quanto de alocação precisa ser feito em cada carteira. Cada um tem o seu apetite a risco. Então, começando com os mais conservadores, se você não tem Bitcoin, começa a fazer um DCA, que basicamente o que é o DCA? Você compra de períodos específicos uma quantidade de satoshis, pode ser semanalmente, pode ser mensalmente, ou o quanto você tiver o seu apetite a risco. O mais rápido possível. Isso para mim entre no mercado, coloque o seu pé no mercado. Olhando alguns projetos em específico, obviamente existe a narrativa de IA, a gente pode ver Virtuals, que é um projeto que eu particularmente acompanho bastante, e vamos dizer, as ramificações de Virtuals. Para stablecoins, eu acho que o yield stablecoins é muito interessante. Quando o Paolo criou o Tether, ele sempre leva a referência de que ele queria uma régua. Então, se a pessoa está comprando Bitcoin e depois ela quer saber quanto ela ganhou no Bitcoin e depois ela investe em Ethereum, ela utiliza o Tether como a moeda do Tether, que é o USDT, como uma ancoragem. E o mais interessante é que a narrativa de RWA, e não só de RWA, mas de yield stablecoins, ou seja, você coloca o seu dinheiro para investir numa stablecoin que te paga um juro sobre aquilo, é muito interessante. Então, isso é outra forma de dolarizar. Nós estamos em um país, vamos dizer, com uma moeda que tem uma volatilidade através dos anos aí, contra o dólar. Então, eu acho que é muito interessante para você dolarizar uma parte da sua carteira em cripto, de uma forma relativamente barata, como o Theo mencionou. E tem uma outra coisa que eu gosto bastante de olhar, que eu acredito que é onde o mercado está indo, são as exchanges descentralizadas. Então, as DEXs. Nós temos Hyperliquid, nós temos Jupiter. Eu estou dizendo aqui duas das que despontaram. Então, olhe sempre em projetos de DEXs que podem despontar, olhem quem está investindo nesses projetos. Eu sei que, vamos dizer, Hyperliquid, propriamente dito, ela teve um projeto de airdrop que foi, vamos dizer, ele foi criado alguns pontos e aquilo virou um token, e aquele token está na média dos $35 mil. Então, imagina alguém que utilizava uma corretora, ganhou aqueles pontos e transformou isso em dinheiro. Eu vi alguns formando alguns milionários só com essa estratégia. Então, onde eu estou olhando, vamos dizer assim, a maturação das DEXs no mercado. Maravilha. Theo, mesma pergunta para você. Onde a pessoa que nos assiste tem que investir no segundo semestre? Qual deve ser a alocação? Quais são os projetos? Olha, eu concordo bastante com o que o Guilherme falou aqui no começo, né, da fala dele. Eu acho que a porta de entrada para o mundo cripto é o Bitcoin. Quem não tem Bitcoin tem que ter. Eu particularmente acredito muito na tese de reserva de valor do Bitcoin, né? Eu acho que ele tem algumas propriedades que outras criptos não têm. A longo prazo eu vejo ele como um porto mais seguro, digamos assim, dentro do universo dos criptoativos. E mesmo você pode ver que assim, você tem vários estudos aí, a própria BlackRock, enfim, mostra nas suas apresentações, a gente
na QR mostra isso desde as nossas primeiras apresentações para investidor lá em 2019, você ter um percentual pequeno de Bitcoin na sua carteira. Isso melhora muito se você, digamos que você tem uma carteira, enfim, diversificada com, sei lá, fundos, renda fixa, ações. Você ter algum percentual de Bitcoin melhora muito o perfil de risco e retorno da sua carteira, né? Aquela curva lá da fronteira eficiente, ela sobe, né? Alguns você tem sempre um retorno esperado um pouco mais alto para o mesmo nível de risco. Então, vale a pena ter. O quanto cada um pode ter, e aí vale para qualquer ativo mais arriscado, né? Não só Bitcoin. Eu não tenho muito, eu não gosto muito dessas regras de você tem que ter 1% do seu patrimônio, você tem que ter 2%, 5%. Eu acho que vai muito da percepção de risco e da tolerância a risco que cada investidor tem. O que eu costumo falar é assim, você tem que alocar desde que, ou você tem que alocar a quantidade que, se você um belo dia acorda e vê o negócio caindo 50%, você não vai ficar incomodado. Eu acho que isso eu veria um pouco mais dessa forma. Porque mesmo o Bitcoin consolidado como ele está, com várias empresas ao redor do mundo alocando mais recursos no Bitcoin, eventualmente num bear market ele pode cair, voltar a cair 50%, 60%, 65%. Aconteceu no passado não tão distante, eu não acho que vai deixar de acontecer lá na frente. Então você tem que entrar nesse mercado sabendo que esses drawdowns grandes podem acontecer. O DCA que o Guilherme falou, né, que é você fazer um custo médio, né, periodicamente, mensal, semanal, semestral, enfim, sei lá. É uma estratégia boa para mitigar esse risco. Agora, nesse momento, segundo semestre, focado mais em curto prazo, eu tô numa fase bem Bitcoiner, assim, eu tô olhando pouco pro resto do ecossistema. Eu acho que eu vejo alguns sinais positivos em Ethereum, por exemplo, que foi um ativo que underperformou muito, né, o Bitcoin e a própria Solana, né, nos últimos anos. A gente vê alguns sinais ali na liderança do Ethereum, na Ethereum Foundation, pessoas, enfim, reconhecendo que houve um erro na trajetória ali, na execução do roadmap. Eles parecem estar cientes do que fizeram errado e dispostos a corrigir. Enfim, se o diagnóstico que fizerem e as medidas que tomarem forem acertadas, mal bem é o segundo maior ativo, né, por valor de mercado. E se você vê versus Bitcoin, ele vem, para quem olha o par ETH-BTC, né, o Ethereum em Bitcoin e não em dólares, ele não está subindo, ele está caindo, sei lá, 70%, 60%. Então, assim, para um ativo do porte do Ethereum, se as coisas se acertarem, pode ser uma grande oportunidade. E a gente não viu, assim, muitas pessoas falam, tem aquele estigma, né, da out-season está chegando, não sei o que. Eu acho que a gente teve algumas mini out-seasons em setores muito específicos aí, né, do mercado cripto. Inteligência artificial foi um deles, RWA também, mas aí, cara, são movimentos que são muito efêmeros, né? muito rápidos, às vezes de curta duração. Óbvio, os percentuais de valorização podem ser gigantescos, mas acho que aí para fazer isso eu tenho que ser com um percentual muito baixo, muito pequeno do capital, ou então, enfim, se familiarizar, aproveitar esse segundo semestre para se familiarizar mais com o mercado, conhecer melhor o Bitcoin, para ir depois, enfim, se aventurar nessas outras praias. O Ethereum, ele tá caindo no acumulado do ano e o Bitcoin tá subindo, né? Uma das perguntas que a gente correu aqui na redação era justamente isso. Pô, agora acabou pro Ethereum. Como é que você enxerga isso, Theo? Não, o Ethereum é a verdadeira stablecoin. Eu vi um tweet outro dia que eu passei mal de rir. O cara bota assim, preço do Ethereum 2022, $2.600, 2023, $2.600, 2024... Tudo bem que, pô, teve ano que ele saiu de 1.000 e pouco, foi a 4.000 e voltou para 2.600, mas assim,
ele está gravitando ali no mesmo preço há muito tempo. Ele teve períodos aí mais inflacionários, né? Agora, enfim, não sei se cabe aqui entrar nos detalhes muito técnicos, mas desde o hard fork de 2021, né? O Londres, e depois com o merge, quando o Ethereum virou um proof of stake, ele teve momentos mais inflacionários e mais deflacionários, né? Dependendo do uso que você tem na rede. Você tem visto aí upgrades na rede visando o Ethereum ter transações mais rápidas, mais baratas, para tentar fomentar o lado deflacionário, né, da moeda, ele tentar, enfim, se reduzir a inflação ali do ecossistema. Então, assim, eu acho que tem que acompanhar essas evoluções. Óbvio, talvez valha a pena ter um pouquinho, porque realmente, dado o comportamento de preço versus o Bitcoin, ou realmente, pô, era tudo mentira, foi uma história bonita que aconteceu, ou então é uma oportunidade gigante, porque até para se manter como a posição ali incontestável de segundo maior criptoativo por capitalização de mercado, ele teria uma boa correção para cima aí para fazer. Antes de passar a palavra para você, Marcelo. Desculpa, só para você vê, por exemplo, pô, muita gente fala, onde o Bitcoin, que pode ser teto para preço do Bitcoin em 2025? Aí tem gente que fala 120 mil, 150 mil, alguns 200 mil. Mesmo se for 200 mil, o Bitcoin não dobra. O Ethereum, assim, para ele bater valores que ele já esteve no passado, para ele chegar no high anterior, ele tem mais do que dobrar. Então, assim, pode ter alguma simetria aí. Para mim ainda não está claro, mas pode ter alguma simetria aí. Antes de passar a palavra para você, Marcelo, e ainda continuando com você, Theo, você acha que o Bitcoin pode chegar a 200 mil ou você é mais do time um pouco mais cético? E aí eu já pergunto para você também um pouco sobre Ethereum, Gui. Cara, eu acho que o Bitcoin tem uma coisa que nenhum outro ativo tem, que é a questão da escassez, né? E a gente só vê a escassez continua lá e ela ainda aumenta a cada 4 anos, e a gente só vê a demanda aumentando, né? Eu não vejo a demanda diminuindo. E você pega a Strategy, um Michael Saylor da vida, o cara, pô, ele já está com quase 600 mil bitcoins. E esse a gente fala como fator de restrição de oferta, né, de escassez do Bitcoin, a questão das moedas perdidas, que muita gente dimensiona algo entre 3 e 4 milhões de moedas. Só o Michael Saylor, né, só a Strategy, só uma empresa tem 600 mil bitcoins, e esses não voltam, esses também saíram de circulação. Porque ETF, as pessoas acham que os bitcoins dos ETFs também saíram de circulação. Não, o ETF, num dado momento, ele pode começar a tradear com desconto, né, em relação ao valor justo ali do que ele tem em carteira, e você começar a ter operações de resgate, que acontece frequentemente. É claro que na maioria do tempo o Bitcoin os ETFs em geral mantêm prêmio, você tem mais captação do que resgate, mas você pode ter momentos de resgate, e resgates importantes. Então, assim, parte dos bitcoins que estão nas carteiras dos ETFs podem voltar para o mercado. O de alguns players não volta. Então, assim, você tem uma demanda crescente e um ativo cada vez mais escasso, porque quem tem não vende, e tem gente comprando muito para praticamente tirar de circulação. Então, assim, eu acho que se a gente não tiver uma tragédia aí, ou algum Black Swan aí ao longo do segundo semestre, o Bitcoin pode talvez bater as projeções mais otimistas aí. Maravilha. Gui, falar um pouco do Ethereum, né? O que você acha desse projeto que caiu tanto no ano, e sua projeção de preço para o Bitcoin, já que o Theo colocou isso aqui na nossa roda. mesa, né? Bom, vamos lá. Ethereum, como ele mesmo mencionou, é o segundo com maior, vamos dizer, relevância no mercado. Então, muitos projetos eles são construídos em cima das famosas Layer 2. E que também, se você olhar ali no CoinMarketCap, você vê que tem as 10 maiores, tem alguns Layer 2 que, inclusive, estão ancoradas no Bitcoin, no Ethereum.
Então eu vejo essa simetria sim, porém aquele famoso quando. Então eu acredito que sim, ele pode dar uma disparada, inclusive o Eric Trump, como que é o filho do Trump? Não, isso, né? O Eric, isso. Ele mesmo fez alguns tweets polêmicos ali na época da eleição, que deixou todo mundo meio oriçado, assim, sem saber para onde ir, e foi, inclusive, caiu, né, depois que ele fez a compra. Então, eu acredito que depois do Bitcoin, olhando de uma forma um pouco mais macro, interessante olhar o Ethereum com carinho, sim. Não negligencie o Ethereum. Mas, obviamente, que eu gosto das altcoins. Então, justamente por isso que eu fui direto com a minha sugestão de olhar as DEXs. Que o que eu estou olhando aqui é onde há assimetria no mercado. Óbvio, o mercado todo, quando você vê o Bitcoin subindo, obviamente, se você vai ver ali uma liquidez maior nos criptoativos e as altcoins performando melhor logo em seguida. Esse é o parâmetro e a dinâmica normalmente, mas pode ser que não. Então, eu olharia com carinho, sim. Além de Solana, obviamente, eu acho que tem muita coisa sendo criada. Uma das DEXs que eu havia dito, Jupiter, ela é em cima da Solana, né? Ela é criada em cima do protocolo da Solana, então eu acho que Solana, propriamente dito, em um preço abaixo dos $150, já é um preço interessante para um curto prazo até. Então fazer um DCA de Solana também eu acredito ser bem interessante. Solana ainda pode ter um fator surpresa ETF, né, no segundo semestre. Exatamente. Aí. E do preço do Bitcoin, você acha que... Sim, do preço do Bitcoin, eu acredito num 150 mil até o fim do ano, se a gente manter essa projeção, não tiver nenhuma surpresa aí com a guerra, eu acho que é muito factível um 150 mil. Obviamente que eu sou bullish com o Bitcoin no longo prazo, eu acredito no $1 milhão, porém, eu não sei quando. Então, eu acredito que se ele rompeu 120 mil, a gente tem uma potencial projeção de 150 mil. É isso. Maravilha. Marcelo, deixando a parte difícil para você, né? Falar as suas indicações de onde investir no segundo semestre de 2025. Falar um pouco do Ethereum, né? Se você concorda com o Theo, com o Guilherme, dessas perspectivas, né? Apesar do preço estar caindo, tem essa assimetria relevante, e também preço do Bitcoin até o fim de 2025. Não tem mais o que falar, eles falaram tudo, já vai ficar Então você ficou com a parte fácil, Fica né? a parte fácil, mas primeiro em termos de percentual de alocação, acho que cada investidor tem que entender realmente o seu apetite para risco para investir no mercado de cripto, né? Na verdade, quando você vai investir em tudo, você tem que entender o seu apetite de risco para montar o seu portfólio, e quando você olha para cripto, não é diferente. Um ativo que, como os dois comentaram, eu estou de olho para esse próximo semestre é o Bitcoin, né? Porque, bom, primeiro que existe um estudo, né, que as altcoins, elas não batem, a maioria das altcoins não batem a performance do Bitcoin num período de 18 meses. Então, vocês têm que sempre estar considerando olhar para o Bitcoin, primeiro por essa questão de rentabilidade, porque é muito complicado de se acabar fazendo um crypto pick, né, escolhendo uma cripto que vai outperformar o Bitcoin e você vai conseguir segurar ela, né, e vender no momento exato para ter uma performance melhor. Segundo ponto, né, também essa questão de, para quem está conhecendo o mercado de cripto, quem está entrando no mercado de cripto, o primeiro ativo sempre é o Bitcoin para você entender como funciona. E óbvio que eu não vejo um cenário onde as altcoins elas vão ter uma rentabilidade muito positiva e o Bitcoin não vai ter. Óbvio, pode ser que a gente tenha uma out-season, que elas outperformem, mas mesmo assim o Bitcoin não deixaria de performar. Então é um ativo que eu estou de olho. Bom, Ethereum e Solana também são outros dois ativos. O Ethereum principalmente pela questão que a gente pode ter uma aprovação de stake nos ETFs de Ether. Quando a gente olha para o institucional também está muito de olho e trabalhando já com Ether, né? Então a BlackRock ela tem um fundo que já é tokenizado, é um fundo de títulos do Tesouro Americano tokenizados dentro da blockchain da Ethereum. Então é uma blockchain que, como os dois comentaram, além de ser a maior do mercado, né, em termos de capitalização de mercado, o institucional já utiliza ela, o institucional já investe ela, e querendo ou não, a gente tem visto que, enfim,
tem atraído um certo fluxo de capital novamente para Ethereum, seja por meio, né, de atividade de DeFi, atividade on-chain, seja por meio de captação dos ETFs, que é um indicador que a gente fica bastante de olho. Então é um ativo que eu estou de olho para esse segundo semestre também, principalmente pelo que o Theo comentou aqui, a relação de Ethereum versus Bitcoin está bem descontada, então a gente pode achar alguma simetria, né? Mas sempre tomando muito cuidado. Solana também, porque tudo que aconteceu com Ethereum, de construção de ecossistema de DeFi, de olho de institucional dentro dessa blockchain, eu acho que está acontecendo com a Solana. E eu enxergo uma simetria um pouco maior de Solana em relação a Ethereum, né? Mas, posso estar errado também, mas é um outro ativo que eu fico de olho para esse próximo semestre. E bom, para fugir da resposta, para não ficar muito igual dos dois, né? Porque, enfim, eu concordo muito com o que os dois falaram, eu olharia bastante para projetos de empréstimos em DeFi. Tem um protocolo chamado Aave, que é um protocolo que eu gosto, que é um protocolo que basicamente você consegue depositar tanto seu Bitcoin, quanto seu Ethereum, quanto seus dólares, e tanto emprestar dinheiro, quanto tomar dinheiro emprestado dentro desse projeto. Quando você olha as métricas, né, de valor total travado dentro da plataforma, de número de empréstimos realizados por dia, atividade on-chain dentro desse projeto, você vê que ele está com números iguais e alguns até maiores do que no pico de 2021. Porém, em termos de preço, né, não chegou no preço de 2021 ainda, então está bastante descontado. Óbvio que existe também uma questão de inflação do token, que isso impacta completamente o preço, mas eu acho que é uma simetria interessante e é um setor que eu vejo que não só tem potencial, mas as pessoas utilizam bastante dentro do mundo de cripto, eu acho que é promissor, então eu olharia também para esse segundo semestre. Mas eu olharia, assim, se eu fosse para escolher um ativo, seria o Bitcoin, para você olhar com mais cautela e com mais atenção desse segundo semestre, porque, como eu comentei, é muito complicado você escolher um ativo que vai outperformar o Bitcoin em 18 meses, então tem que tomar cuidado.